são os mesmos. Bom, Alex, vamos falar sobre isso, Alexandre de Moraes, até para a gente ouvir a doutora Olavo, Cláudio e Bogo sobre essas 24 horas. Conta aí, Alex. Exatamente, Pitolli. O Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu 24 horas para que o PL trate no seu relatório com relação ao mau funcionamento das urnas, Pitolli, das informações também sobre essas falhas no primeiro turno das eleições. Lembrando que no relatório do PL que foi enviado ao TSE só foi questionado o resultado das eleições do segundo turno e da eleição presidencial. Agora o Moraes pede para que seja também feito ali o levantamento do primeiro turno das eleições. É dito no caso o seguinte, Pitolli, as urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 horas. Então, depois que recebeu esse pedido e também houve ali o pronunciamento do Valdemar da Costa Neto com relação ao relatório das urnas eletrônicas, Pitolli, o Alexandre de Moraes determinou essas 24 horas para que seja também ali adicionado com um relatório, a auditoria do primeiro turno das eleições, visto, no caso aqui, conforme dito pelo Alexandre de Moraes, que as urnas também foram utilizadas no primeiro turno do pleito. Pitolli. Bom, menos de 200 inscritos faltam agora para 1.140.000. Me ajuda ali, é só clicar no inscrever-se. 9h02. Olavo, quero te ouvir sobre isso, essas 24 horas dadas pelo Alexandre de Moraes. Fala, Olavo. Borgo fez uma fala interessantíssima e eu vou caminhar em cima do que ele já pavimentou. Era lícito o pedido do questionamento sobre as urnas envolvendo tão somente o segundo turno, totalmente lícito, poderia ser o objeto do pedido, tanger tão somente aí o segundo turno. Vamos traduzir em outras palavras, a reclamação, amigo ouvinte, das urnas ser especificamente em relação ao segundo turno. Mas Alexandre de Moraes, esse que nós já conhecemos, trucou, essa expressão já foi utilizada, trucou. Ele falou assim, 24 horas para incluir o primeiro turno. Exatamente como o Borgo colocou. Ele quis dizer assim para o PL, cara, o primeiro turno onde você elegeu deputados e senadores. Você vai colocar em risco seus deputados e senadores já eleitos? Esse é o conteúdo político do despacho de um juiz, que deveria ser técnico, deveria ser pacificador, deveria ser vamos analisar a questão posta efetivamente, vamos analisar se esses logs podem gerar prejuízo, porque não adianta uma nulidade se ela não gerou um prejuízo, Vamos atentar para esse ponto, Vamos com transparência, como seria o juiz, Não, mas ele dá um despacho técnico. As entrelinhas dessas 24 horas para incluir a questão do primeiro turno foi um assinte em relação ao PL, dizendo, cara, Valdemar, você vai colocar em risco aí seus deputados e senadores eleitos? Vergonha. Esse é um ponto importante. Outro ponto, amigo ouvinte, essa ladainha das 24 horas, nós já ouvimos. Vamos recordar do radiolão. Lembra do radiolão? Quando o mesmo Alexandre de Moraes estabeleceu um prazo curtíssimo para que se colocasse ali, se complementasse a questão das emissoras, do relatório, que já era completo, quando algumas rádios não veicularam a propaganda eleitoral, causando imenso prejuízo. Ele já fez isso, Se Alexandre de Moraes, que é um déspota, indiscutível, é um déspota, funciona como um inquisitor, já chamei, é o Torquemada da atualidade. A tendência de Alexandre de Moraes, porque muito embora déspota e inquisitor, repete o modelo, assim, não é muito criativo, não. A tendência de Alexandre de Moraes é
responder no mesmo formato, amigo ouvinte, que já respondeu à ação do Radiolão, dando um sonoro passa-moleque, dando um sonoro as urnas são inexpugnáveis, dando um sonoro silêncio sobre o questionamento. Pode ser ditador, mas que repete modelo, isso faz. Cláudio, quero te ouvir também sobre as 24 horas do Alexandre de Moraes. Alexandre, a primeira ponderação que eu faço é que quando eu falei agora há pouco, eu disse que houve 1 segundo de diferença e me passaram aqui, na verdade, um arquivo que foi baixado. Olhando lá no cronograma do processo, entre a distribuição da ação para a ministra Carmen Lúcia, foi redistribuído às 16 horas e 23 minutos. 16 minutos depois é que foi proferido o despacho do novo relator que rompeu com o juiz natural, que virou o ministro Alexandre de Moraes. Então não foi 1 segundo, foram 16 minutos. Primeira coisa é essa. Segundo, eu enfatizo que não pode ser o ministro Alexandre de Moraes o relator desse processo. Isso aí afronta o princípio do juiz natural, afronta o sistema de sorteio. O vereador Borgo e advogado já apontou o que está no artigo 8º, e eu acrescento que está no artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, que fala no parágrafo único que os recursos que estão identificados como administrativos, eles se referem exclusivamente a questões internas do tribunal. Então, o ministro está transformando uma questão que é jurídica num mero processinho administrativo, como se fosse um funcionário pedindo férias, alguém falando que precisa abrir um processo de licitação para comprar combustível. Ele está transformando isso num processo administrativo. Não é. É um processo discutindo sobre o processo eleitoral, sobre a possibilidade de diplomação ou não de candidato. Se esse processo rever algum aspecto, pode ser revista a própria diplomação do candidato. Então, não é admissível mais esse passa-moleque em quem tem conhecimento jurídico nesse país. É um absurdo. Os senadores, por favor, adotem medidas radicais e eu espero que os advogados discutam isso. É uma decisão dos advogados que atendem ao Partido Liberal. Mas as 24 horas é outra aberração. Não é assim. O juiz não manda 24 horas para fazer algo tão complexo. O parto da criança não está dentro de uma viatura da polícia para nascer no meio da rua. Do mesmo jeito que o Partido Liberal, ele demorou 22 dias para compilar as informações, sistematizar informações, juntar tudo isso, o próprio Partido Liberal demonstrou. Eu precisei de 3 semanas para amadurecer tecnicamente o que eu estou peticionando aqui. O tribunal também pode virar e falar, dou 48 horas, dou 72 horas, dou 5 dias, o que é mais comum para todos nós. Na Justiça Eleitoral isso acontece. Acontece. A Justiça Eleitoral tem uma velocidade muito superior a tudo durante o processo eleitoral. Depois que acaba a eleição, o processo eleitoral se transforma num processo mais comum, com prazos mais comuns. Então, eu não consigo, tecnicamente, aceitar qualquer manifestação do presidente do Tribunal Eleitoral nesse processo, porque o juiz natural é a ministra Carmen Lúcia, ela é o relator e ela quem deve se manifestar. E a segunda coisa é que ele está agindo politicamente. Eu concordo com o doutor Olavo, que ele vai esnobar esse processo do mesmo jeito que ele fez com o outro, e eu chamo a atenção. O doutor Borgo já citou outras normas judiciais previstas para discutir isso daí. Além disso, eu acrescento sempre que ainda é cabível usar ação de investigação judicial eleitoral. Existem diferentes possibilidades jurídicas de discutir esse problema. E não é possível que o país inteiro fique na mão de um cara chamado Dr. Alexandre de Moraes e outro cara chamado Dr. Rodrigo Pacheco, e esses 2 cidadãos sozinhos
decidem, na minha percepção, impedir o devido processo de análise do processo eleitoral. O que o doutor Borgo citou, que é o artigo do Código Penal, que fala sobre o Estado Democrático de Direito, eu concordo plenamente. As coisas estão sendo documentadas para comprovar que esses cidadãos, lá no Senado está prevaricando, e você lembra, Alexandre Pittori, em agosto nós já falamos sobre prevaricação do Rodrigo Pacheco, e nós estamos falando, um está prevaricando no seu dever e outro está descaradamente agindo de modo parcial. O ministro Alexandre de Moraes não tem competência legal para discutir esse processo, porque o juiz natural é a ministra Carmen Lúcia, ele é suspeito no sentido jurídico da palavra e, na minha percepção, inclusive impedido no sentido jurídico da palavra. Mas compete aos advogados deles. Alexandre, eu devo chamar atenção para outra coisa. Recebi aqui a informação que o Estadão, o consórcio da mídia, já diz que está checando e já está dizendo que não é verdade que seja impossível identificar urnas eletrônicas sem o número de série individual, que é possível sim identificar e de várias outras maneiras, em várias outras linhas, mesmo nas urnas mais antigas, pode identificar a autenticidade e apontar que urna, zona, sessão eleitoral e local de votação pertencem. Então, devo dizer que o consórcio da mídia, já como era previsto, está trabalhando para transformar toda a discussão numa bagunça e seguindo a linha da Gleisi Hoffmann, uma pessoa com uma qualidade técnica e uma imparcialidade referencial nesse país. Tá Fala, Bogo. Bom, primeiro que... Pois não. Primeiro que na matéria penal, processual penal, aqueles que concorrem para o crime respondem de acordo com suas responsabilidades, com suas condutas, tá? Esses meios de comunicação, eles passam a ser coautores ou partícipes de criminosos, porque mentem para o povo, mentem descaradamente. Eles vão falar que é fácil você localizar o boletim de urna. É claro que é fácil localizar o boletim de urna. Você vai pegar o número daquele boletim, você vai chegar no site do TSE, você vai falar, ó, aquela votação veio do colégio eleitoral tal, do bairro tal. Claro, é óbvio, isso aí qualquer idiota sabe. A questão não é essa, a questão é se realmente aquilo que consta do boletim de urna se corresponde à vontade da população. E você só consegue fazer isso se tiver uma fiscalização em cima do código-fonte, tá? Que é o programa, ou dos logs, que é o histórico. E isso aí o TSE não forneceu às Forças Armadas. Eles têm que parar de mentir. Eles estão sendo partícipes de um ato criminoso. Imprensa canalha que está fazendo isso. Essa questão, doutor Cláudio, das 24 horas, isso aqui é espuma. É uma decisão política para colocar deputados que são desinformados, que não estão ali com medo que não estão preocupados com o país, estão preocupados com o cargo dele, para já, na maioria, pode ter certeza, esses deputados aí que estão preocupados com a inclusão do primeiro turno são deputados pilantras que já estão negociando com a equipe de transição os carguinhos, as tetas para mamar nesse governo. Agora, eu vou ler aqui qual que foi o despacho do senhor Alexandre de Moraes, que não deveria, isso é matéria eleitoral. O despacho dele é assim: sob pena de indeferimento da inicial, deve o autor aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições. O ministro Alexandre de Moraes não está pedindo para apresentar um novo relatório, para apresentar uma nova auditoria, para indicar se... Nada, é só para abranger. É simples, faz uma petição inicial, em 3 linhas dá para fazer isso aqui. Adita essa inicial para incluir o primeiro turno nas investigações, ponto. E isso aí não vai trazer consequência na prática nenhuma. Por quê? Porque se for constatado e comprovado isso aqui, não é só uma matéria administrativa, caiu a República. Isso aqui sendo comprovado, confirmado de forma séria, tá? De forma judicial, de forma que possa fazer a fiscalização do jeito que tem que ser feita, caiu a República. Não vai fazer diferença se teve eleição, se foi roubado no primeiro turno, no segundo turno. Isso aqui, fazer a fiscalização do jeito que indica os relatórios das Forças Armadas, o relatório do Instituto Voto Legal, cai a República, meus senhores. Não se preocupe em abranger o primeiro turno, não. Pode colocar lá no aditamento, olha, abrange o primeiro turno, abrange as outras eleições, abrange tudo. Vamos investigar.
por que o código de identificação de mais de 59% das urnas é o mesmo código. Por que e detalhe, hein? Aonde esses códigos, essas urnas... Olha que coincidência, tá? Aonde esses códigos não são auditáveis, tá? Nas urnas auditáveis, no Nordeste. Não, desculpa, como é que é? Nas urnas que são auditáveis, 2020. Que dá para comprovar, 2020 okay. do Nordeste. Dá Lula 62, Bolsonaro 37. Nas urnas do Nordeste também, só que não são auditáveis, dá Lula 74 e Bolsonaro 25. No Nordeste. Quer dizer, nas mesmas regiões, aonde dá para auditar, dá 62 a 37. Aonde não dá para auditar, dá 74 a 25. Vocês estão achando que a gente é idiota? Vocês não fornecem, vocês deixam os fiscais das Forças Armadas entrar numa sala para analisar um código-fonte de 17 milhões de linhas com papel e caneta. É isso que vocês estão querendo passar para a gente, que a gente acredite que não há indícios de erro. E ainda vem o TSE numa mentira, falando que o relatório das Forças Armadas confirmam que não houve fraudes, que não houve irregularidades. Mentira! Ainda vem processar e condenar e perseguir quem eles entendem que praticam fake news. Isso aqui é questão... tem um fato que eu acho que o presidente, a coligação pelo bem do Brasil, os advogados, tem um fato que vocês não estão se atentando. O próprio ministro Fachin, ele confessou que o Brasil poderia estar sob ataque de hackers russos. Presta atenção, se tiver alguém em Brasília, do alto escalão, prestando atenção, ouvindo a gente, ou então que repassa essa informação. O próprio ex-presidente do TSE, o ministro Fachin, ele confessou em rede nacional que o país poderia estar sob ataque russo. Se os relatórios do Instituto Voto Legal e das Forças Armadas indicam a possibilidade de ataque russo, passa a ser uma questão de segurança nacional. Não é só uma questão administrativa, senhor Alexandre de Moraes. É que todo mundo pensa assim, isso aí vai beneficiar o Bolsonaro, isso aí prejudica o Lula. Não é questão disso. É questão de segurança nacional. Podemos até entender, eu tenho uma opinião diferente, mas podemos até entender que Alexandre de Moraes, que Barroso, que Fachin, nem saibam o que está acontecendo. Agora, não pode prevaricar se há indicação de invasão de hackers, pode estar afetando a segurança nacional. E o Fachin, ministro Fachin, é a maior testemunha disso aí, porque ele confessou que poderíamos estar sob ataque russo. Muito bem, agora 9 horas e 18 minutos, 9 e 18. Alex, e tem mais repercussão.